Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a fazer a instalação da ferramenta Barman. A ferramenta Barman ela é responsável por gerir os backups e os restores do Postgres. Ele é uma ferramenta que foi desenvolvida em Python e ela possui diversas características, né? Entre elas, ela possui a capacidade de fazer o backup físico completo a quente de um servidor Postgres. Ele possui a capacidade de recuperação remota e local de um backup. Ele também tem suporte a SSH e rsync. Ele consegue trabalhar com point in time recovery. Ele possui capacidade de informações e mostrar status a respeito do nosso servidor e do nosso backup. Tudo bem? Então o Barman é uma ferramenta muito interessante para quando eu quero gerenciar, né, backups de vários servidores Postgres. No nosso ambiente aqui nós vamos fazer então o gerenciamento do nosso cluster. No caso, o que eu fiz foi criar uma nova máquina virtual, que ela vai ser a responsável por armazenar os backups do meu servidor. Então, eu estou aqui dentro dessa máquina nova que eu acabei de criar, que eu dei o nome para ela de File Server. Ela vai ser a máquina que vai ficar responsável por armazenar todos os meus backups. Então, o que eu irei fazer agora é fazer a instalação do meu Barman. Lembrando que o Barman ele normalmente já vem dentro dos repositórios, porém a versão que se encontra nesses repositórios nem sempre são as mais atuais. Então, para que eu trabalhe com a versão mais atual do Barman, eu vou atualizar o meu sources list e adicionar o caminho de repositório do meu Barman. Então eu vou adicionar aqui no final do meu sources list o caminho de repositório do Postgres para que ele possa trabalhar com a versão mais atual do meu Barman. Feito isso, eu também sou, não que eu seja obrigado, né, mas é uma boa prática adicionar a chave para que eu garanta que esse é um repositório válido, né? Feito isso, eu preciso dar um update para que faça a atualização do meu repositório. Então ele vai fazer a atualização do meu repositório, ele vai buscar as informações dentro do repositório do Postgres e vai me trazer a versão mais atual do meu Barman, que no caso é a versão aí 1.6. Então, se eu visualizar aqui agora, eu consigo ver que a versão atual do meu Barman é a última versão disponível, que é a 1.6. Tudo bem? E agora o que nós vamos fazer, né? Agora nós vamos preparar o nosso ambiente para que seja possível gerenciar os nossos backups. Então o que eu preciso fazer é definir um local onde eu irei armazenar os meus backups, né? Então eu vou definir o varlib barman, o local onde serão encontrados todos os meus backups. Então eu vou criar aqui um diretório chamado varlib barman. Dentro desse diretório eu vou criar um outro diretório chamado backups, né? E dentro desse backups eu vou adicionar o meu cluster, que no caso é o meu cluster de banco Postgres. Eu poderia ter diversos clusters, né? Só que eu vou fazer com um só. Então eu vou definir o nome dele de dbmaster, né? Digamos que eu tivesse outros clusters, eu poderia definir um nome para cada um. No caso, eu vou definir aqui dbmaster. Feito isso, o que eu preciso fazer é dar o permissionamento correto para o meu diretório, né? Então o que eu preciso fazer é dentro do diretório Barman dar a permissão do usuário correto, né? Que no caso é o usuário Barman. Então eu preciso definir que somente o usuário Barman tenha permissão dentro do diretório Barman. Lembrando que eu preciso definir a recursividade, né? Com "-r" maiúsculo, de forma que com todos os diretórios dentro desse diretório também serão alterados para o usuário Barman e o grupo Barman. Outra coisa que eu preciso fazer também é definir o permissionamento, né? Eu preciso definir o permissionamento correto, de forma que usuários sem permissão não consiga fazer ações dentro desse ambiente. Então o que eu fiz agora foi definir os locais onde serão armazenados os meus backups. Tudo bem? Esses backups serão de vários clusters, né? No caso, o dbmaster é onde nós iremos fazer o nosso backup do nosso cluster. Se nós tivéssemos outros clusters, né, outros Postgres, nós também poderíamos deixar pelo gerenciamento do próprio Barman.
Beleza? Bom, na próxima aula nós iremos aprender a fazer as chaves para que haja a troca de comunicação sem que haja pedido de senha, né? De forma que os computadores conversem um com o outro sem que haja um pedido de senha. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.